ajude nisso, né? Então, inicialmente, eu queria que você abrisse a palavra de Deus, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro, aqui nesse versículo, nós vamos ver outros versículos que Paulo escreveu, falam da mesma verdade. Ele nos lembra, né, de nosso chamado. Ou seja, a finalidade, né, da nossa salvação em Cristo. Porque Deus nos alcançou. O que está no coração de Deus, na mente de Deus, desde a eternidade, o seu povo em Cristo Jesus. Não estamos numa aventura, né? Deus não está fazendo um experimento, né? O que o Senhor está realizando é algo que permanece de eternidade em eternidade, né? Porque está sendo realizado em Cristo Jesus. Ou seja, o próprio Deus, né? Então, nossa vocação, né? O nosso chamado, como Pedro diz aqui nesse versículo, é para dentro disso, né? É para participar disso. Ou seja, dessa vontade eterna, né, do Senhor. Então, Pedro disse assim, 5:10 da primeira carta. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas chama atenção para a primeira parte do versículo, né? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então fomos chamados em Cristo, né, para participar desta eterna glória. Então o nosso chamado não é um improviso. Pedro aqui está dizendo que é um chamado para participar, né, da eterna glória de Deus, né, em Cristo Jesus. Não há nada maior do que isso, irmão. Não há nada mais profundo, né, e grandioso do que isto. Ou seja, esta vontade, né, eterna de Deus em Cristo Jesus. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, ele fala a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais em Cristo. Nota que está no passado aí, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Ou segundo a sua aprovação. Quando foi que o Senhor Deus fez isso, né? Antes da fundação do mundo. Lá nos tempos eternos, estava no coração de Deus, estava na vontade de Deus, estava na mente de Deus, todas as coisas que Ele está realizando em Cristo Jesus.
Então, se você está em Cristo Jesus, se a mão poderosa do Senhor te colocou em Cristo Jesus, você está participando, né, da forma mais elevada e maravilhosa desse projeto, né, deste propósito, né, do Deus bendito. Isto não é pouca coisa, irmão. Não tem nada maior que isto. Aqui está o significado da nossa vida. Aqui está a razão da nossa existência. Nós não nascemos aqui nesse mundo para vivermos 50, 60, 70 anos, né? Adquirimos algumas coisinhas, depois ficamos velhos e morremos. Isso é algo muito pequeno, né? Quando comparamos com o que a palavra de Deus diz a respeito dos filhos de Deus. Isso aí não é nada, né? Isso é um pequeno detalhe nesta obra grandiosa e completa, né, que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Muito antes de você existir, você já estava no coração e na mente do Senhor. E Ele já tinha planejado para a sua vida nada menos do que fazer de você alguém santo e irrepreensível perante Ele e fazer de você seu filho por meio de Cristo Jesus. Um filho de Deus, igual ao seu filho primogênito, Cristo Jesus, o Salvador. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, Paulo disse o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos chamados, irmãos, em Cristo, né, nesse amor de Deus. O versículo 37, né, diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor nos chamou no seu amor. Fomos colocados, né, no amor de Deus. E isto desde a eternidade. Isso desde sempre. O Senhor nos amou. E o Senhor nos chamou, né, nesse amor eterno, né, que Paulo declara ter sido a razão, né, de Deus ter dado o seu Filho para morrer em nosso lugar, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós sabemos que nosso Deus
tem muitos atributos. E um deles é o seu amor eterno, infinito. E é maravilhosa a maneira como a palavra de Deus mostra que nós somos chamados no amor de Deus. No amor de Deus. Na bondade de Deus. Não fomos chamados, não fomos colocados em outra coisa. Fomos colocados aqui. É muito importante, irmãos, nós reconhecemos o lugar aonde o nosso chamado nos colocou. Ele nos colocou no amor de Deus. E Paulo diz nada desta vida, nada do porvir, nada daquilo que existe no céu, na terra, embaixo da terra, nada, absolutamente nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Então, se tem alguma coisa que você que está em Cristo está unido ao amor de Deus. Você não pode escapar dele nunca, 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 nunca. Você existe desde a eternidade na mente de Deus, no coração de Deus, unido ao amor de Deus. E o amor de Deus não é outro senão aquele que não poupou seu próprio filho para morrer por nós numa cruz. Essa é a grande descrição do amor de Deus. Se você quiser compreender o amor de Deus, olha para o Calvário. Ali é um filme, né? É uma apresentação que está o tempo todo explicando como é o amor de Deus. E você foi unido a Ele. Unido a Ele. Nós não podemos esquecer disso. E nós fomos unidos, né, eternamente ao amor de Deus. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 da segunda carta, Paulo, ele fala algo interessante aqui. E nós vamos dar uma parada aqui, segundo aos Coríntios, a partir do capítulo 2, vamos olhar para alguns versículos, capítulo 2, 3, 4. Então, capítulo 2, verso 14, está escrito assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe, irmãos, que Paulo ele está testemunhando aqui e dando graças a Deus, porque ele via, ele tinha consciência, ele sabia que Deus estava conduzindo a vida dele, e não só a vida dele, mas a vida do seu povo, em triunfo, ou seja, de uma forma vitoriosa, com êxito, com verdadeiro sucesso, né? Com progresso. E ele estava dando graças a Deus. E ele diz, olha, isso é tão verdadeiro, tão real, né? Que em todos os lugares ele manifesta por meio de nós a fragrância do seu conhecimento. Então veja bem, irmãos, existe uma maneira esta estabelecida, né, e determinada pelo próprio Deus de nos conduzir em triunfo no seu propósito eterno. Ou seja, de fazer com que a nossa vida, a nossa história como filho de Deus seja uma história vitoriosa, uma história bem-sucedida. Para que aquilo que está escrito ali em Efésios, né, capítulo 1, verso 3 e 4 que nós lemos, ou seja, para que perante Ele, né, andemos ou alcancemos a verdadeira santidade, né, a genuína aprovação de Deus, existe uma maneira que Deus mesmo já estabeleceu desde antes da eternidade. E essa maneira não é outra senão o nosso chamado no amor de Deus. Ele nos uniu
ao amor, ao seu próprio amor, manifestado e derramado em Cristo Jesus. Se nós não enxergarmos o lugar que Deus colocou a nossa vida, para ela ser o que Ele planejou, nós não temos chance alguma de sermos bem-sucedidos na nossa jornada. Se nós considerarmos que estamos unidos a outra coisa e não ao amor de Deus, os nossos pés vão ser embaraçados nesse mundo. O nosso caminho se torna um caminho, como diz Paulo aqui, que triunfa. A nossa jornada, ela progride quando nós caminhamos no amor de Deus. Paulo usa outros termos, para mostrar essa grande verdade. Quando ele fala que nós estamos em Cristo, e ele fala isso muitas vezes, se você prestar atenção nos contextos onde ele fala isso, você vai enxergar esta grande verdade. Estamos sempre unidos a Cristo e no amor de Cristo. Estamos unidos a Cristo e no amor de Cristo. Estamos nele, ou seja, no Filho de Deus, que deixou a sua glória, se fez carne e morreu numa cruz. Mas não ficou na morte. Ele ressuscitou e está sentado à destra do Todo-Poderoso. Foi aí que Deus escondeu a nossa vida. Foi aí que Deus nos colocou. É aqui que Paulo está. É aqui que ele vê a igreja colocada. Por isso ele diz, nós estamos triunfando. Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O próprio Senhor disse, eu sou o caminho. É aqui o lugar aonde os filhos de Deus alcançam o seu destino eterno, ou aquilo que lá na eternidade o Todo-Poderoso planejou para as suas vidas. Eu queria, junto com os irmãos, olhar para alguns textos aqui no capítulo 3, 4 de 2 Coríntios e ver o apóstolo Paulo, de várias maneiras, falando desse triunfo em sua vida. Como esse triunfo estava se manifestando na sua jornada. Como ele estava correndo a carreira a despeito das muitas dificuldades que o apóstolo enfrentava naquele momento. Olha aí no capítulo 2 mesmo, verso 15, aliás. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Veja a ousadia do apóstolo Paulo, e a confiança, a confiança. Inclusive no capítulo 3, versículo 1, ele teve que fazer quase uma observação, depois de ter dito isso. Ele fala assim, começamos porventura outra vez recomendarmos a nós mesmos. Por quê? Porque ele havia dito, nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Paulo tinha certeza, essa era a sua experiência, que ele exalava Cristo Jesus. E é maravilhoso que ele colocou aqui no plural, ele diz nós, Ele sabia que não era só ele, e só nele que essa realidade estava operando, mas sim em todo filho de Deus que está em Cristo Jesus, verdadeiramente. No capítulo 3, no versículo 12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Veja que Paulo anunciava o Evangelho com muita ousadia.
ele vivia os seus dias de forma ousada. Em meio às tribulações, às dificuldades, às perseguições, e não era fácil. Não era fácil para o apóstolo Paulo abrir a boca em qualquer lugar e anunciar Cristo Jesus. Ele sofria oposição em todos os lugares, né? Mas aqui está ele dizendo, fazemos isso com muita ousadia. Como que você define uma pessoa ousada, né? E para ser mais preciso, muito ousada. É maravilhoso isso, né? Ou seja, alguém que tinha muita certeza, muita confiança, né? Não falava, a sua fala não carregava dúvidas, né? Incertezas, qualquer tipo de insegurança. Não, ele era ousado no que falava, muito ousado. Muito ousado. Então aqui está Paulo, na sua jornada, ou sendo conduzido por Deus, naquele propósito eterno, ou no seu chamado em Cristo Jesus, ou naquilo que estava na mente de Deus desde a eternidade para a sua vida, prosseguindo com muita ousadia. Com muita ousadia. O apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, ele chega a dizer que os tímidos, né, não entrarão no reino do céu. Ou seja, não é próprio daquele que está em Cristo viver uma vida, né, assim, tímida. Sem demonstração de confiança no Senhor. Paulo, ele declara numa outra carta, né, que nós não recebemos o espírito de escravidão em Cristo para vivermos atemorizados de novo. Pelo contrário, né? De nós recebemos o espírito de poder. É assim que era caracterizada a vida de Paulo, ou seja, no seu dia a dia, na sua jornada. Porque ele via, e não só via, mas experimentava, estava experimentando, desfrutando o lugar que Deus o colocou, ou seja, em Cristo Jesus, no amor de Deus. No capítulo 3 ainda, verso 18, ele diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Aqui Paulo está falando algo maravilhoso, né, profundo. O texto lembra aquele episódio quando Moisés subiu no Monte Sinai, ficou lá muitos dias na presença do Senhor, recebeu as tábuas da lei. Quando Moisés desceu do monte para falar com o povo de Israel, entregar as tábuas da lei, o seu rosto estava brilhando, né? A glória de Deus estava sobre ele. Não durou muito, mas pelo menos por um tempo ficou no seu rosto, né? E ele teve até que cobrir o seu rosto por causa dos filhos de Israel, né? E Paulo está dizendo aqui que na vida dele, na vida dos filhos de Deus, está acontecendo algo muito maior do que aconteceu com Moisés, né? Ele diz, olha, o serviço que Moisés recebeu para fazer, e ele fez muito bem, a glória que havia naquela aliança e naquele serviço prestado por Moisés, se manifestou no rosto de Moisés, mas não durou muito tempo. E Moisés teve que esconder, porque estava acabando, né? Ele diz, mas quanto a mim e a todos nós, não é assim, né? E todos nós ficamos agora com o rosto desvendado. Moisés teve que cobrir o rosto. Ele diz, não, nós tiramos o véu. Nós ficamos com o rosto sem véu. E contemplamos o nosso Senhor.
E quanto mais nós contemplamos ele, mais o nosso rosto brilha. Né? Moisés não, ele ficou ali encoberto e depois de um tempo a glória sumiu. Mas o que está acontecendo conosco é maior. Quanto mais contemplamos ele, mais o nosso rosto brilha. E nós somos transformados à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, nesse lugar que Paulo estava colocado, ou seja, em Cristo Jesus, no amor de Deus, ele diz, nós andamos com o rosto descoberto. E a glória do Evangelho, da eterna aliança, está sobre nós. E ela brilha. E cada dia brilha mais. Tem até um cântico que fala isso, né? E nós estamos sendo transformados à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, não existe nada maior que isto. O Senhor nos colocou aqui. Aqui. Esse é o nosso lugar. E esse será o fim que o Senhor alcançará para o seu povo em Cristo Jesus. E graças a Deus que já estamos nele, e isso já está acontecendo. No capítulo 4, versículo 1, Paulo fala assim, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. E Paulo está falando de várias coisas aqui. Né? E ele começou no capítulo 2, falando do seu ministério, do seu chamado, do seu serviço, ou da sua jornada, né? E aqui no capítulo 4, né? Depois de ter falado várias coisas, ele diz que ele não desfalecia nesse ministério. Não desfalecia. Ele estava sempre firme. Sempre forte, sempre de pé no Senhor, por causa da misericórdia do Senhor. Que coisa maravilhosa. Paulo não foi vencido nessa jornada de forma definitiva, paralisante, nenhuma vez. Ele disse, não desfalecemos. Não desfalecemos. Viveu seus dias com grandes dificuldades, sem desfalecer. Sem desfalecer. Porque ele estava em Cristo Jesus e no seu amor. No versículo 8 e 9, ó, vem comigo, capítulo 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Muita tribulação, mas não angustiados. É que coisa, né? Perplexos, porém não desanimados. Muitas coisas deixou Paulo assustado, né? Perplexo, sem palavras. Desafios extraordinários que nós não temos nem ideia. Mas não desanimado. Não desanimado. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Destruídos não. Qual era o segredo de Paulo, irmão? Era fácil o mundo que Paulo estava colocado. Ele não teve dificuldade, muitas. O mundo que ele viveu era terrível. Mas aqui está um homem falando de como ele era conduzido por Deus de forma triunfante. Triunfante. Não foi a ausência de dificuldades
que possibilitou o êxito de Paulo. Pelo contrário, ele chegou lá em meio às dificuldades maiores desta vida. No versículo 16, ele repete de novo, né, no capítulo 4, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Nem quando Paulo começou a ficar velho, né? E caiu os cabelos, e a perna fica dura, e a dor nas costas, e muitas outras coisas, lá estava Paulo de pé. Paulo não jubilou, mas eu tenho certeza absoluta disso. Não jubilou. Porque ele não desanimou. Não desanimou. Quem está sempre animado não vai jubilar, ele não vai querer parar de falar. Ele não vai querer parar de anunciar, de servir o Senhor, de dar passos nesta jornada. Ele não se aposenta. Jubilar é um nome delicado para falar que aposentou, né? Não, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, assim, mesmo que eu morra, ou esteja quase morrendo, ainda estou falando. Isso me faz lembrar do irmãozinho lá chinês. Como era o nome dele? Hã? Não, Cao, 104 anos. Não conseguia subir nem no púlpito. Mas ajudava ele subia e pregavam 2 horas sem parar. Graças a Deus por isso. Qual o segredo? Capítulo 5, verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, sempre bom ânimo. Qual é o segredo, irmãos, disso? Sempre, todos os dias, Paulo estava de bom ânimo. Ele não acordava desanimado, né? Mal-humorado, esquisitão, querendo parar, querendo jogar tudo fora, né? Pensando em o que ia fazer da vida. Nós estávamos sempre animados, e muito animados. Não desanimamos. Glórias a Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Nunca Paulo foi encontrado desanimado ou arrependido de ter acolhido seu coração chamado do Senhor para ser seu filho e para ser seu servo. Paulo nunca pediu para morrer. Paulo nunca pediu para ser deixado de lado. Né? Nunca disse, olha, que fria que eu me coloquei. Não, ele estava sempre animado. Paulo, onde você vai pregar agora? Você já está velho, agora eu vou para a Espanha. Me ajude a comprar uma passagem que eu vou para a Espanha. Morreu até onde se sabe, sem conseguir alcançar esse desejo, mas ele queria fazer isso. Aqui já não tem mais lugar para pregar o Evangelho. Preciso ir para a Espanha. Sempre de bom ânimo. No capítulo 5, verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Na hora da morte, ele estava confiante. Glória a Deus. Aqui, irmãos, é o teste final. Paulo chegou, próximo da morte. E quando realmente a morte bateu na sua porta, quando ele finalmente disse, eu acabei a carreira, guardei a fé, ele disse, agora a coroa da vida está preparada para mim. Ele estava com plena confiança. Ele não temeu, ele não fugiu da morte. Pelo contrário, ele estava preferindo deixar esse corpo estar com o Senhor. Paulo, você vai morrer.
Quando? Fala logo aí, né? Você vai morrer, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Veja a diferença. Qual era o segredo desse homem? Como que ele andou? O que aconteceu com ele? No versículo 9, do capítulo 5 ainda. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Paulo sempre procurou fazer o máximo. Ele não era alguém que fazia só para o gasto, né? Ele era alguém que se dedicava de todo o coração. Não deixava para amanhã o que podia ser feito hoje. Isso é próprio de alguém que sabe para onde está indo, sabe o valor do que está fazendo, né? E não tem nenhuma dúvida a respeito do valor e da importância da sua jornada aqui neste mundo. Um homem intenso tem tudo a ver com as certezas que ele leva no coração. Ou aquele que tem o coração dobre, como diz Tiago, ele não vai para lugar nenhum, porque ele é murcho, sabe? Ele é murcho. Uma hora ele quer, depois ele não quer mais. Será que ele fica animado, né? Mas depois, passam uns dias, ele já perde o ânimo. E o tempo vai passando e não se chega a lugar nenhum. Mas não era assim com a vida do apóstolo Paulo. Qual o segredo do apóstolo Paulo? O que fez Paulo viver assim, irmãos, não foi algo exclusivo que ele recebeu do Senhor. Não é que Paulo tinha lá, né, na sua carteira uma receitinha particular que Deus deu para ele, falou, você pratica isso daí e você vai viver de forma vitoriosa, né, diferenciada dos demais homens. Não. A mesma verdade que o apóstolo Paulo recebeu e acolheu no seu coração é a mesma que o Senhor repartiu com todos os seus filhos. Não há diferença alguma. Não há nada, né, que tenha sido exclusivo na vida do apóstolo Paulo. A questão é que Paulo, ele viu a verdade. E ele abraçou a verdade. A verdade operou na vida dele. O segredo é este. E todos aqueles que, por graça e misericórdia do Senhor, entrarem por essa porta e andarem por esse caminho, serão bem-sucedidos como Paulo. Viverão assim também. Aonde o Senhor colocar a sua vida, darão frutos. E serão para a glória de Deus no seu chamado, como foi Paulo no dele. Paulo não tinha uma receita especial e não teve um chamado especial. Ele foi chamado para ser apóstolo, mas antes de ser chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para ser filho de Deus. E todos que estão em Cristo estão sob este chamado, assim como Paulo esteve, né? Então, qual era o segredo do apóstolo Paulo? No capítulo 4, do versículo 4 ao 6, aqui de 2 aos Coríntios, nós temos o segredo do apóstolo Paulo. Ele diz assim, deixa eu ler a partir do versículo 1, irmãos, para ficar mais claro aqui o pensamento, né? Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus
pela manifestação da verdade. Presta atenção nisso. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por que Paulo está falando isso aqui? Depois nós vamos continuar a leitura. No capítulo 3, lembra do episódio de Moisés? Quando a glória de Deus se manifestou no seu rosto, e ele teve que cobrir o seu rosto com um véu. E quando ele cobriu o rosto com um véu, os filhos de Israel não puderam mais ver a glória de Deus. E depois de um tempo a glória sumiu, ficou só o véu. Mas mesmo antes da glória terminar, o véu impediu que os filhos de Israel vissem a glória de Deus. Aqui, ele está dizendo que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, Paulo está dizendo que a glória de Deus é vista no Evangelho. E é vista no Evangelho pregado, anunciado, proclamado aos ouvidos dos homens, aos corações dos homens. Mas tem um problema terrível aqui. Ele diz que o Deus deste século, versículo 4, o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o diabo faz uma obra tal no coração do homem que o homem não consegue ver a glória de Deus anunciada no Evangelho. É como se colocasse um véu sobre a glória de Deus. A glória de Deus estava na face de Moisés, no ministério de Moisés, porque ele estava anunciando a aliança de Deus. Mas ele colocou um véu, os filhos de Israel não puderam mais ver a glória de Deus. E aí Paulo vai dizer que depois aquele véu permaneceu no coração dos filhos de Israel. Meu Senhor. Então, se o nosso evangelho ainda está encoberto, presta atenção nisso, é para os que se perdem que está encoberto. Então, antes do homem ser salvo, ser resgatado por Cristo, ele não pode ver a glória de Deus que está na face de Jesus Cristo. Lá atrás ela foi vista na face de Moisés. Era só uma pitadinha, aquela aliança era transitória, ela era uma sombra. Ela acabou logo. O véu encobriu a glória foi embora e os filhos de Israel não tiveram mais o que ver. E Paulo diz ali no texto que até hoje a lei é lida, né? Moisés é lido e os filhos de Israel não conseguem ver, porque aquele véu agora desceu para o coração deles. Eles não conseguem ver a glória de Deus. Por isso ele vai dizer depois, mas nós, diferente de Moisés, que estamos anunciando o Evangelho, que estamos prestando um outro serviço a Deus, que estamos debaixo de uma nova aliança, de um novo pacto, habitados pelo Espírito Santo, a glória de Deus não passa. Não passa. E essa glória, ela é vista na face de Jesus Cristo. Só que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, colocou um véu em seus corações, e eles não podem ver essa glória. Mas quando o Senhor salva o homem, esse véu é tirado.
E ele vai ver a glória de Deus na face de Cristo. Verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então o evangelho vai brilhar. Vai brilhar. Ele brilha. E ele revela a glória de Cristo. A glória de Cristo. O homem, quando é ajudado pela graça de Deus, ele enxerga isso. Ele vê a glória do Filho de Deus, que é a imagem de Deus. Agora ele vai ver o Senhor. Verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Veja que Paulo dá essa reforçada, né? Quem precisa ser visto? Cristo Jesus. O que o Evangelho anuncia? Cristo Jesus. Qual a face que precisa ser vista? A de Cristo Jesus. Porque é lá que a glória de Deus brilha. É lá que a imagem de Deus é revelada. Ali é que Deus é conhecido. E a nós mesmos como vossos servos. Só que tem um detalhe, né? Você lembra que no versículo 18, capítulo 3, Paulo fala assim, e nós, com rostos descobertos, nós contemplamos a face do Senhor. E contemplamos a glória dele. Aí acontece um negócio maravilhoso. Né? Aquela glória da face do Senhor começa a brilhar em nós também. E aí nós somos transformados à sua semelhança. A glória que estava na face de Moisés não brilhou na face de mais ninguém. Ela foi apagada, porque ela era a lei. E ela foi coberta com um véu. Mas o que Paulo está mostrando aqui é algo infinitamente maior. Ele diz, em Cristo acontece algo extraordinário. Nós vemos a glória de Deus na face dele pela pregação do Evangelho. E quando olhamos para ele, além da face dele nunca ficar escurecida, apagada, ela brilha cada vez mais, nós somos transformados. O nosso rosto também começa a brilhar. E nós somos transformados à sua imagem, à sua semelhança. Por isso pregamos, não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo. Guarda isso, irmão. Guarda isso. Aí Paulo não para aí, no versículo 6. Ele disse assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa profunda isso aqui e maravilhosa. Ele dá mais um passo, né? Ele diz que foi Deus que disse. Quando Deus disse isso? Lá no início. A terra estava sem forma e vazia, o caos predominava, as trevas cobriam a face do abismo, e o que Deus disse ali? Haja luz, e houve luz. Aquele acontecimento, por incrível que pareça, é uma figura, uma sombra do que Deus está fazendo no coração dos seus filhos. Muito antes de Deus ordenar que houvesse luz, lá na eternidade, ele já tinha visto isso e planejado isso para acontecer de fato no seu coração e no meu coração.
Na mente de Deus, nós existimos muito antes das trevas estarem cobrindo a terra. Né? E aí, como Paulo interpretou isso pelo Espírito de Deus? Das trevas resplandecerá a luz. Temos aqui, né, uma profecia. Né? O Senhor iria brilhar nos nossos corações, mas um lugar trevoso, né? Um lugar trevoso. No caos. Foi ele que brilhou. Foi ele que brilhou. Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O salvo, o chamado por Deus, aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus, pecador, trevas, como o texto aqui diz, ganha o grande milagre da presença do Espírito de Deus na sua vida, que vai fazer com que o seu coração seja iluminado e ele consiga ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, para enxergarmos verdadeiramente quem Cristo é, nós precisamos que o próprio Deus ilumine o nosso coração. É deste milagre que nós precisamos. Nada menos do que isso fará com que os nossos olhos vejam Cristo Jesus. Você pode ler um caminhão de livros. Se Deus mesmo, Ele mesmo, não iluminar o teu coração, aquele conhecimento que foi botado, que recebeu um véu produzido e plantado ali por Satanás, se Deus mesmo não tirar ali e te ajudar e se manifestar, você não verá a face de Cristo Jesus e, consequentemente, não verá a glória de Deus. Mas quando isso aqui acontece, é impossível não ver a face de Cristo. Este era o segredo de Paulo. Mas não só isso. No capítulo 4, ainda no versículo 7, ele segue, né? Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Que tesouro? Este tesouro aí. O próprio Deus habitando no nosso coração e revelando a face de Cristo gloriosa para nós. Veja a cena, irmãos. A presença do Todo-Poderoso num vaso de barro. Um vaso de barro. Isso aqui é muito grande. O glorioso Deus, poderoso Deus, o infinito Deus, o santo Deus, habitando um vaso de barro. Eu e você, a igreja do Senhor Jesus, fraca, pequena, em si mesma, não passa de barro. Mas ela agora é habitada pelo próprio Deus, que Paulo define aqui como tesouro. Tesouro. Demos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, ele capturou o tesouro. Aquilo foi construído de forma profunda no seu coração, nas suas entranhas. Ou seja, a face de Cristo foi tecida nas suas entranhas. E ele definiu essa cena como um vaso que guarda um tesouro.
ele disse: este aqui é meu, este aqui, essa aqui é a minha riqueza, essa é a minha preciosidade, esta é a minha glória, este é a minha herança. Glória a Deus. E quando Paulo diz que para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ele está dizendo algo muito grande aqui, irmão. Ele está mostrando que o Filho de Deus, que guarda esse tesouro dentro do seu coração, da sua vida, conta com todos os recursos desta habitação, ou desta morada. Ou seja, o Cristo vitorioso, que agora contemplamos a sua face, não é outro senão aquele que morreu e ressuscitou e está sentado à destra do trono do Todo-Poderoso. Qual era o segredo de Paulo? Não dar um passo contando com seus recursos. Qual era o segredo de Paulo? Não dar um passo sem ter como orientação, como norte, a face do Filho de Deus. Qual é a condição do pecador? Ele tem um véu sobre o seu rosto. E ele vive por conta própria. Ele ignora completamente o seu Deus e os seus caminhos eternos. Qual o segredo de Paulo? Da sua vida vitoriosa? Exatamente isto. De onde vem a derrota dos filhos dos homens? Vem ou decorre deles terem perdido a face do Senhor. Estão separados do seu amor. Estão vivendo por conta própria. O seu eu, o seu ego, o seu coração é o seu Deus. E o fim disso é tragédia. No versículo 8 do capítulo 4, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. Ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por que ele não era atribulado? Ele era atribulado, mas ele não era angustiado. Por causa do que ele acabou de dizer. O tesouro está dentro de mim. Vivo pela excelência do seu poder, contemplando a sua face. Então, quando sou atribulado, não fico angustiado. Quando fico perplexo, não fico desanimado. Quando perseguido, não sou desamparado. E quando fico abatido, não sou destruído. Glória a Deus. Aleluia. Esta era a fonte de Paulo. Era aí que Paulo bebia, né? Todos os dias. No versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Colossenses, capítulo 1. Nós já estamos indo para o final, mas temos algumas coisas importantes aqui para dizer e aplicar. Colossenses, capítulo 1, versículo 24.
Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Está aqui Paulo, né? Alegre no meio do sofrimento. Colossenses 1:24. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento, cumprimento da palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Qual o segredo de Paulo? Ele era um vaso de barro, aonde habitava o Filho de Deus, o Cristo crucificado e ressurreto. E isso, irmãos, significa ser, de fato, um instrumento ou um lugar aonde o Senhor Jesus vai se mostrar e testemunhar da sua glória. Vocês se lembram lá no capítulo 3, segundo aos Coríntios, que quando contemplamos a glória que está na face de Cristo, o nosso rosto também brilha. E nós somos transformados à sua imagem e semelhança pelo Espírito. Quando somos o vaso, quando capturamos o tesouro e o poder de Deus vai se manifestar, o Senhor vai ser mostrado através da nossa vida. E é aqui que a vida prática do Filho de Deus, ela se torna, né, o testemunho real da presença do Senhor. É aqui que a vida prática indica se verdadeiramente isso está no nosso coração. Ou seja, se como vasos de barro nós capturamos o tesouro de Deus. É na vida prática que nós vamos ver se o Cristo crucificado e ressurreto realmente enche a nossa vida, se nós estamos contemplando a sua face. No capítulo 4, versículo 10, como Paulo vivia? Ele disse, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando Paulo contemplava a face de Cristo Jesus, ele viu Cristo crucificado. Aquele que morreu por nós. Lá em Colossenses ele diz, olha, eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo Jesus. Ou seja, a glória que eu vejo no rosto dele, eu contemplar, ela vai aparecer no meu rosto. O que significa isso na prática?
Assim como Cristo entregou a sua vida na morte por causa de nós, agora eu faço isso em favor dos meus irmãos. É assim que brilhamos. É assim que a glória do Senhor é replicada na nossa vida. Nós fomos chamados no amor de Cristo. Nós fomos colocados em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Interessante que aqui no versículo 11 que lemos, né? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Em Cristo você sempre vai ser entregue à morte. Mas não só isso. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele é a vida eterna. Se nele você é entregue à morte, nele você também é entregue à vida eterna. Aleluia. E é aqui que está o poder, irmãos. Glória a Deus. Não é possível desfrutar da vida eterna sem participar da morte do Filho de Deus. Às vezes queremos uma vida cristã vitoriosa como essa que vimos aqui em várias situações onde Paulo fala de como ele vivia, mas não queremos morrer com o Filho de Deus. Queremos estar em Cristo, mas em parte de Cristo. O Senhor nos colocou por inteiro em Cristo, no amor de Cristo. Todas essas coisas maravilhosas que Paulo diz que estava na vida dele, pertencem à vida eterna. Ser perfume de Cristo, ser ousado, não desfalecer, não ficar angustiado, nem desanimado, nem desamparado, nem destruído, estar sempre de bom ânimo, ter plena confiança, fazer o máximo, tudo isso pertence à vida eterna. A vida adâmica, aquilo que recebemos lá de Adão, não contém nada disso. Isso aqui procede, é a própria vida eterna que nos é dada em Cristo Jesus. Se o Senhor Jesus não for inteiro para nós, se não estivermos nele na sua morte e na sua ressurreição, jamais experimentaremos essas coisas aqui, irmão. E há grande risco de terminarmos a nossa vida mergulhados numa terrível depressão e numa vida miserável. Porque a vida adâmica, ela é uma vida derrotada. Ela não conhece a alegria, nem a paz, nem o gozo. Ela não tem poder. Ela não é santa. Ela não tem nenhum gozo com as coisas eternas do nosso Deus. Isto tudo pertence à vida eterna. E Paulo diz, nós somos entregues à morte. Lá em Romanos 8, texto que lemos, ele diz, nós somos entregues à morte todo dia. Isso não acontece uma vez, todo dia, todo dia. Se você capturou a face do Filho de Deus, se você é um vaso e o tesouro está dentro de você, o Espírito de Deus vai aplicar a morte do Senhor Jesus todos os dias em você. Para que aquilo que não é santo, para que aquilo que não é do Senhor morra. E então você experimentará a vida eterna. A vida eterna. No capítulo 4, vamos ler mais 2 textos aqui, nós vamos encerrar. Versículo 16, 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia.
Veja que a vida natural está acabando aqui, mas a vida eterna está crescendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Esse eterno peso de glória, isso é vida eterna. Mas a outra ponta, Paulo estava experimentando tribulação. Irmão, se não recebermos de fato o Senhor Jesus na sua cruz e na sua ressurreição, não conheceremos o que Deus tem para nós. Paulo, numa ponta, ele estava triunfante e na outra ele estava morrendo todos os dias. E esse cenário aqui, ele basicamente está delimitado no corpo de Cristo. Paulo viveu todas essas coisas aqui, ajudando e servindo os irmãos. Se você foi colocado em Cristo, eu fui colocado em Cristo, nós fomos colocados para servir, para andar nas pegadas do Senhor Jesus. Fomos colocados no amor de Deus. E lá, Romanos, texto que lemos, Paulo disse assim que no seu amor Deus não poupou seu Filho, mas o entregou por amor de todos nós. A vida vitoriosa que satisfaz e que enche o coração vem depois da cruz. Vem depois dessa entrega para ser um servo. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Sim, pregamos a nós, disse Paulo, mas como vossos servos. Cruz. Se ficarmos trancados dentro de nossas casas, se ficarmos presos ao nosso ego, se não abraçarmos a cruz de Cristo, nós seremos infelizes e arruinados, irmãos, apesar dos nossos anos, digamos assim, como cristãos. Capítulo 5. Sabemos que se a vossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos eternas nos céus. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja como Paulo relaciona a vida prática com essa vida vitoriosa. Quem são aqueles que estão cheios de confiança? Aqueles que realmente apresentaram as suas vidas em sacrifício, como o Filho de Deus fez, para ser um lugar onde o amor de Deus, a graça de Deus se espalhe, seja multiplicada e testemunhe da glória daquele que contemplamos a sua face. Há uma relação direta entre
as nossas obras, ou seja, a maneira como vivemos e a realidade que está no nosso coração. Veja que Paulo não demonstra nenhuma dúvida e nenhum temor de comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque ele sabia que tinha vivido como um homem que esteve unido à sua morte e à sua ressurreição. Mas, com certeza, a experiência de quem desconhece isso é outra. É outra. E esse lembrete aqui é para ser usado como medida para todos nós aqui nesse mundo. Com certeza. Cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo Jesus por sua igreja. Se estamos no amor de Deus, se estamos em Cristo, estamos na sua cruz e na sua ressurreição. Lidamos com todas as agruras desta vida, mas a vida eterna jorra em nosso coração como um rio. Como um rio. E por mais que as dificuldades dessa terra nos afetem, né, e atinjam a nossa jornada, elas não têm poder para parar os nossos pés. E aqui está um homem relatando a sua chegada, né, para se encontrar com o seu Senhor e juiz, sem nenhum temor no seu coração, porque sabe, né, que andou exatamente naquele caminho que o Senhor preparou para ele andar, né, de forma vitoriosa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e revele isso e muito mais no nosso coração em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã.